Muito bem, vamos dar início então à nossa aula para concursos. Falar sobre a BNCC. E aqui é uma resolução que vai pautar ela, ok? Então, a resolução da CNI institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Então, a referência para esse conceito vai estar os artigos, eu não vou ficar lendo eles porque isso acaba sendo repetitivo, mas o de 96, que é a LDB, a Constituição Federal que também vai cair no concurso, LDB, deixa eu ler só o que vai falar, tá, pessoal? Com nos fundamentos, nos artigos 210, 205 e 210 da Constituição Federal, depois eu quero ler eles para vocês, porque são os mais importantes, ok? Vão estar aqui abaixo. E vamos lá. Considerando que o artigo 205 da Constituição Federal, isso também vai cair no concurso. Então, o que diz o artigo 205 da Constituição? A educação, direito de todos e deve ser do Estado e da família. Desculpa. A educação é direito de todos e é um dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu trabalho para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Preceito esse reafirmado no artigo 2 da LDB. Nas seguintes termos: educação, dever da família e do Estado. Então, a educação ela é dever da família e do Estado. Do Estado, oferecer a educação. Da família, matricular as crianças. Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Os três, tá, pessoal? Já li isso aqui na outra, na LDB, aqui reforça, tá? São três princípios: desenvolvimento do humano, exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, ok? Não é só um, são os três. E se for ter que escolher entre um deles, desenvolvimento humano, ok? Que já contempla todos os níveis. Artigo 10 também vai cair no concurso da Constituição Federal. Define que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Reforçado pelo artigo 9 da LDB, que diz definir uma das incumbências da União em seu inciso 5º, como a de estabelecer, em colaboração com os estados e municípios, competências e diretrizes para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que nortearão o currículo e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Lembrando que a BNCC, ela contempla duas partes do currículo, a parte comum e o currículo pode ter também a parte diversificada, ok? Então a BNCC, ela cumpre a parte comum e obrigatória e te dá o espaço para criar uma parte diversificada no currículo. Considerando o artigo 9 da LDB, que estabelece na estrutura educacional haverá um Conselho de Educação, Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei que complementarmente o artigo 90 da LDB. Define que as questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nessa lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação mediante delegação deste pelos órgãos normativos do sistema de ensino, preservada a autonomia universitária. Considerando que o artigo 22 da LDB esclarece que
A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhes a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Considerando o artigo 23 da LDB, define a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternâncias regular de períodos de estudo. Artigo 26 da LDB estipula que os currículos da educação infantil e do ensino fundamental e do ensino médio, lembrando aí que é a educação básica nacional comum a ser contemplada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, como eu disse, existe no currículo, ele é formado pela parte comum e a parte diversificada. O artigo 27 indica que os conteúdos curriculares da educação básica observarão, entre outras, as diretrizes de difusão de valores fundamentais ao interesse social, de direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Artigo 29 da LDB. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos, tá bom? De até 5 anos, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, contemplando a ação da família e da comunidade. Artigo 32. O ensino fundamental obrigatório com 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante desenvolvimento da capacidade de aprender, compreensão do ambiente natural e social, desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, fortalecimento dos vínculos de família. Meta 2 do Plano Nacional de Educação, de duração decenal. Ao definir a obrigatoriedade de universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa em idade recomendada, ok? Até o último ano de vigência desse PN. Segundinho, muito bem. Então, essa é a principal meta. Seguindo. Termina com missão pactuar entre o... Meta 7. Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Então, esse é o grande objetivo da BNCC, ok? O documento Base Nacional Comum, então esse é o documento criado, com proposta pactuada entre as unidades de federação, estipulando-se ali direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para o aluno da educação básica. Ok? Então, o centro é para a educação básica, nas etapas educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá, pessoal? Aqui tá só ensino fundamental e ensino médio também. A LDB, BNCC, na qualidade do órgão presente, estrutura educação brasileira com funções normativas e de supervisão de atividade permanente, ok? Normativas é que vai direcionar o caminho da educação. A missão específica de resolver toda e qualquer questão suscitada em relação à implementação de dispositivos normativos da lei, das diretrizes e bases da educação nacional, em regime de colaboração com os demais órgãos normativos do ensino, sistemas de ensino.
considerando que compete também ao mesmo Conselho Nacional enquanto órgão responsável pela articulação entre as instituições. Deixa eu seguir por parte que é mais importante. O mais importante já foi lido. Na condição de órgão normativo do Sistema Nacional de Educação, em relação à educação infantil e ao ensino fundamental. Apreciar a proposta da BNCC, elaborada pelo MEC, considerando que, em conformidade com a tradição desse colegiado desde a implementação, falar sobre as audiências públicas, e aí vai definir um pouco algumas coisas. Deixa eu chegar aqui. Isso, é aqui que eu quero, tá, pessoal? As orientações presentes nessa resolução em termos de conjunto orgânico e progressivo, aprendizagens essenciais a todos os estudantes de educação básica e devem desenvolver ao longo das etapas do ensino infantil e fundamental. Aqui. Agora, as disposições gerais. Então, quais são as disposições gerais da BNCC? A presente resolução e seu anexo instituem a Base Nacional Comum Curricular como documento de caráter normativo. Então, toma cuidado com isso, tá bom? Caráter normativo, ou seja, ele vai dar uma norma, uma direção, tá? Que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da educação básica escolar e orientam sua implementação pelo sistema de ensino das diferentes instituições federativas. No exercício de sua autonomia prevista nos artigos 12, 13 e 23 da LDB, no processo de construção de suas propostas pedagógicas, atendidos todos os direitos e objetivos de aprendizagem instituídos na BNCC. Há instituições escolares, redes de escolas e seus respectivos sistemas de ensino poderão adotar formas de organização e propostas de progressão que julgarem necessários. As aprendizagens essenciais são definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e capacidades de mobilizar, articular, integrar, expressando-se em competências. As aprendizagens essenciais compõem o processo formativo de todos os educandos ao longo de suas etapas e de modalidades de ensino em educação básica, como direito de pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. BNCC, no âmbito da BNCC, né, para a BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, mais habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, mais atitudes e valores. Então, competência, mobilização de conhecimento, habilidades, atitudes, práticas, atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida. Para o efeito dessa resolução, com fundamento no artigo 35, competências e habilidades devem ser consideradas como equivalente à expressão direitos e objetivos de aprendizagens presente na Lei do Plano Nacional de Educação, PNE. Artigo 4, BNCC, em atendimento à LDB e ao PNE, aplica-se à educação básica e fundamenta-se nas seguintes competências gerais, expressão dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e a serem desenvolvidas pelos estudantes. Então, quais são as competências? Você vai falar das 10 aqui. Isso. As 10 competências, pessoal, é importante saber, tá? Eu não vou ler na íntegra, eu vou apenas intitular aqui para que vocês tenham clareza. Então, ó, primeira competência, 10 competências, a BNCC trabalha com 10 competências, e são essas: valorizar e utilizar os conhecimentos históricos, exercitar a curiosidade intelectual, desenvolver o senso estético, utilizar diferentes linguagens verbal ou visual, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais,
valorizar a diversidade dos saberes e vivências da cultura, culturais, argumentar com base em fatos, conhecer-se, apreciar-se, cuidar de sua saúde física e emocional, exercitar a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos. E o 10º, agir pessoal e coletivamente com autonomia. Ok? Do planejamento. É referência nacional, BNCC, referência nacional para os sistemas de ensino e para as instituições ou redes escolares, públicas e ou privadas, da educação básica, do sistema federal, estadual, distrital e municipais, para construírem ou revisarem os seus currículos. BNCC deve fundamentar a concepção, formulação, implementação, avaliação e revisão dos currículos. Pessoal, isso é muito importante, tá bom? A BNCC é a base da educação. Artigo 2. A implementação da BNCC deve superar a fragmentação das políticas educacionais, ensejando o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas do governo e balizando a qualidade da educação ofertada. Propostas pedagógicas. As propostas pedagógicas ou rede de ensino para desenvolvimento dos currículos de seus cursos devem ser elaboradas e executadas com efetiva participação de seus docentes, os quais devem definir os seus planos de trabalho coerentemente com as respectivas propostas pedagógicas nos termos da LDB. As propostas pedagógicas e os currículos devem considerar as múltiplas dimensões do estudante, visando o seu pleno desenvolvimento na perspectiva de efetivação de uma educação integral. Educação integral aqui é do todo, tá bom? Não de tempo integral. Os currículos escolares relativos a todas as etapas e modalidades da educação básica devem ter a BNCC como referência obrigatória, tá? Obrigatória. Então, devem ter a BNCC como referência obrigatória e incluir uma parte diversificada, que é a realidade de cada local. Os currículos coerentes com a proposta pedagógica da instituição de ensino devem adequar-se às proposições da BNCC. Ok? Quais são aí as propostas da BNCC, os requisitos dela? Contextualizar os conteúdos curriculares, definir características aí que eles devem ter, que dos estudantes devem ter. Contextualizar os conteúdos curriculares, definir as suas formas de organização, selecionar e ampliar metodologia, conceber e pôr em prática situações e procedimentos, construir e ampliar procedimentos de avaliação formativa, selecionar, produzir, ampliar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos, criar e disponibilizar materiais de orientação para professores, manter processos contínuos de aprendizagem. Os currículos devem incluir a abordagem de forma transversal e integradora. As escolas indígenas e quilombolas terão o seu núcleo comum curricular, suas línguas. Já seria a parte diversificada. As instituições ou redes de ensino devem intensificar o processo de inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, ok, pessoal? Não esqueçam dos três juntos sempre. Nas classes comuns do ensino regular, garantindo condições de acesso e de permanência com a aprendizagem, buscando prover atendimento com qualidade. Agora aqui vai falar da BNCC Educação Infantil, do ensino fundamental. É bem pequeno, então eu vou ler rapidinho, que vai falar sobre os 6, isso. Os fundamentos aí da educação infantil e depois do fundamental. Os fundamentos da educação infantil. Considerando o conceito de criança, sujeito histórico de direitos, que interagem, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona
e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade produzindo a cultura. BNCC. Estabelece os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento no âmbito infantil. Então, os conceitos aí, as 6 bases da educação infantil. Conviver com outras crianças e adultos, então é o conviver. Brincar cotidianamente de diversas formas, então é o brincar, conviver, brincar. Participar ativamente com adultos e outras crianças. E explorar movimentos, gestos. Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível. E conhecer-se, é o autoconhecimento, e construir sua identidade pessoal, social e cultural. São as 6 bases da educação infantil. Fundamental. A BNCC dos anos iniciais do ensino fundamental aponta para a necessidade. Lembrando, a BNCC divide o ensino fundamental em 2 partes, ok? Anos iniciais, anos finais. O mesmo que a educação infantil, tá? Creche, de 0 a 3 anos, pré-escola, 4 e 5 anos. Experiências vividas na educação infantil, provendo progressiva sistematização dessas experiências quanto ao desenvolvimento de normas, de novas formas de relação com o mundo, novas formas de ler e formular hipóteses sobre o fenômeno, de testá-las, de elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção do conhecimento. Então, artigo 12. Para atender o dispositivo da lei da LDB 32, no primeiro e segundo ano, o ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização. Então, foco da LDB e também da BNCC, primeiro e segundo ano, a alfabetização. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Foco na alfabetização, de modo a ser garantida aos estudantes a apropriação do sistema de escrita alfabética. Então, alfabetização, apropriação do sistema de escrita, tá bom? A compreensão leitora e a escrita de texto com complexidades adequadas à faixa etária dos estudantes. E o desenvolvimento da capacidade de ler e escrever números, compreender suas funções, bem como o significado e uso das 4 operações matemáticas. Os currículos e propostas pedagógicas devem prever medidas que assegurem aos estudantes um percurso contínuo de aprendizagem. Percurso contínuo é a progressão continuada, ok, pessoal? Serem aprovados aí, independente da situação. Prover integração aos 9 anos desta etapa de educação básica, evitando a ruptura no processo e garantindo o desenvolvimento integral e autonomia. Artigo 14, BNCC no ensino fundamental está organizado em áreas de conhecimento respectivas, competências a saber. Linguagens. Compreender as linguagens humanas, históricos-sociais, conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, inclusive as artísticas, tá? Por isso a educação artística entra aqui. Utilizar diversas linguagens, verbal, visual, libras e escrita. Usar diferentes linguagens para defender pontos de vista. Desenvolver o senso estético. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação. Próximo, matemática, é só a matemática mesmo. Reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas. Identificar os conhecimentos matemáticos, compreender as relações entre os conceitos e procedimentos de diferentes campos matemáticos, fazer observações sistemáticas do quantitativo e qualitativo, utilizar processos e ferramentas matemáticas, enfrentar situações, problemas, agir individualmente e cooperativamente com autonomia, e interagir com os seus pares de forma cooperativa. Próximo, ciências da natureza. Ciências da natureza é a matéria de ciências, tá bom? Então, compreender as ciências da natureza, compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas da ciência, analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, avaliar aplicações
em implicações políticas, construir argumentos com base em dados, utilizar diferentes linguagens, conhecer, apreciar e cuidar de si, agir pessoal e coletivamente. Ciências humanas. Ciências humanas vai englobar história e geografia, ok? Compreender o si e o outro como identidades diferentes, analisar o mundo social, cultural e digital, identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano, interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas, comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço ou tempo, construir argumentos com base em conhecimentos de ciências humanas, história e geografia, utilizar a linguagem cartográfica, gráfica e iconográfica, geografia, tá bom? Ensino religioso, facultativo, tá bom? É opcional, não vou destacar quais são. Disposições finais transitórias, artigo 15. As instituições ou redes de ensino podem, de imediato, alinhar seus currículos com as propostas pedagógicas ABNCC. A adequação dos currículos deve ser efetivada preferencialmente até 2019, no máximo até 2020. Então, até 2020 já passou. Todas as propostas devem estar alinhadas, tá? Primeiro lá em cima é pode, todo mundo poderia fazer a livre escolha, obrigatoriamente a partir de 2020. Em relação à educação básica, as matrizes da referência das avaliações, a escala devem ser alinhadas no prazo de 1 ano. Na perspectiva da valorização do professor e da sua formação inicial, adequação de cursos e programas para adequação de ações docentes, o ciclo da avaliação de exame nacional de desempenho, programas e projetos pertinentes ao MEC, Programa Nacional do Livro Didático deve também atender o instituído pela BNCC. A BNCC deverá ser revisada após 5 anos do prazo de efetivação. Elaborará normas específicas mediante propósito de comissão. Deliberará se o ensino religioso terá tratamento. Caberá ao CNE, no âmbito de suas competências, resolver as questões suscitadas pela presente norma, no prazo de 30 dias a contar da publicação. A presente resolução, o Ministério editará documentos técnicos complementar contendo a forma final da BNCC. E essa já está em vigor desde 2017. Muito bem, então essa é as nossas informações principais aí sobre a resolução de 2017, que vai cair nas 3 provas, tá bom? Valeu!